que eu quero ensinar para vocês agora? Eu quero ensinar vocês a trabalhar com massas definidas de substâncias, tá? Mas para eu poder ensinar vocês a trabalhar com massas definidas de substâncias, eu preciso que vocês saibam medir a massa das substâncias. Então, vou te dar alguns exemplos, ó. Se por acaso na tua casa aparecer um ratinho e você matar esse rato e quiser mandar para o posto de saúde analisar se ele trazia doença ou não para sua casa, você tem que matar o ratinho, colocar numa caixinha e fazer uma descrição dele. E dentre a descrição, o posto de saúde exige que você meça a massa desse ratinho. Onde que vocês vão medir a massa desse ratinho? Na balança do seu banheiro, onde você se pesa, ou na balança da cozinha lá da sua mãe? Da cozinha. Sabe por quê? Porque a balança do seu banheiro, o Flávio respondeu que era no banheiro. Então, vou mostrar para vocês e vocês podem ter respondido também. Olha, a balança do banheiro, ela mede em quilos, não é? Mas quilo não é uma unidade muito grande para um ratinho? Já a balança da cozinha da mãe de vocês, o padrão dela é grama. Porque quando a gente pesa as coisas na cozinha, é em torno de gramas, não é? E esse padrão se aproxima mais do ratinho. Então, você forra lá bonitinho a balança, para não contaminar, e bota o ratinho lá e pesa, não é? Ótimo. Agora, eu posso me pesar na balança da minha cozinha? Coitada da balança, né? Estouro ela numa boa, né? Ainda machuco o bumbum, certo? Não posso. Eu tenho que me pesar na balança do meu banheiro, porque o padrão é ideal para mim, quilos, não é? E se aparecer um elefante no meu quintal, posso pesar ele na balança do meu banheiro? Não, é como eu pesando na balança da cozinha. Eu tenho que catar esse elefante, levar lá na Cutrale e usar a balança que eles têm lá para pesar caixas e caixas de laranja, que o padrão lá é tonelada, tá? Então, tudo tem que ser pesado em algo que corresponda ao seu padrão. Então, o que acontece? Quando se decide medir a massa de cada elemento químico, o primeiro problema foi esse. Meu Deus, nós vamos medir a massa de cada elemento químico, de cada átomo, em que balança? A balança de menor unidade que nós temos é a balança do grama. E pôr um átomo em cima de uma balança do grama faz alguma diferença? Nenhuma. Nem o átomo a gente vê, não é? Então, sendo assim, havia necessidade de se criar um padrão para se medir a massa dos átomos. Bom, toda vez que a gente cria um padrão, a gente cria de acordo com a época, tá? Por exemplo, quando se criou o quilograma, como que foi isso? Alguém pegou um saquinho de areia e falou, de hoje em diante isso aqui é 1 quilograma. Aí, repetiram aquela porção, repetiram a porção em saquinhos de areia, em pecinhas de metal, e a gente usa até hoje, né? Então, na época, quando se decidiu criar um padrão para medir a massa de cada átomo, era a época em que o carbono estava no auge. Era a época das grandes descobertas da química orgânica. E vocês sabem que a química orgânica é a química que estuda substâncias que contêm o elemento carbono. Então alguém teve uma ideia. Olha, vamos fazer com que o padrão para se medir a massa dos elementos químicos saia do carbono. Do átomo de carbono. Aí a primeira ideia foi, vamos comparar com o carbono, né? Vamos dizer assim, o sódio é quase 2 vezes o carbono. O magnésio é exatamente 2 vezes o carbono. E aí
Outros químicos disseram, não, isso daí não é medida de massa. Medida de massa tem que ser precisa. Química faz parte das ciências exatas, então tem que ser uma medida precisa. E também nessa época, na matemática, estava no auge o dúzia. Tudo se queria contar com dúzia, não é? Então aí deram uma ideia. Vamos pegar o átomo de carbono e vamos dividir em uma dúzia de partes. Ou seja, vamos pegar o átomo de carbono e vamos dividir em 12 partes iguais. E uma dessas partes vai corresponder ao padrão de medida da massa do átomo, tá? Então, essa partezinha que julgávamos que era 1/12 da massa de qualquer átomo de carbono, não é? A esse pedacinho, primeiramente deram o nome de 1 UMA, uma unidade de massa atômica. Mais tarde resolveram tirar o A, 1 UM, mas continuou se chamando uma unidade de massa atômica. E hoje a gente também tirou o M, a gente fala que uma partezinha dessa é chamada de 1U, mas continua a mesma nomenclatura, uma unidade de massa atômica, tá? E não copia, tá? A ideia era dizer assim, uma unidade de massa atômica é 1/12 da massa do carbono. A ideia era dizer isso, tá? Mas quando começaram a usar esse padrãozinho para medir a massa do carbono, que julgavam que sempre daria 12, tiveram uma grande surpresa. Tinha hora que dava 12, tinha hora que dava 13, tinha hora que dava 14, tá? Isso é muito claro. Porque essa escolha foi tão feliz, gente, que na verdade essa unidade de massa atômica corresponde à massa de um próton e basicamente à massa de um nêutron, porque a massa do próton e do nêutron é muito próxima, tá? Então, como essa medidazinha corresponde à massa de um próton e de um nêutron, a massa atômica e o número de massa são coincidentes. Por isso que você vai buscar massa atômica e número de massa no mesmo lugar na tabela, tá? E aí, por que átomos de carbono apresentavam massas diferentes, assim como muitos outros elementos também? Porque quase todo elemento químico tem os isótopos. O que são isótopos? Átomos que têm o mesmo número atômico e diferentes números de massa, não é? Números de massa diferentes, massas atômicas diferentes, tá? Então, por isso que hoje eu não posso dizer para vocês que um U é 1/12 da massa do carbono 12. Eu tenho que dizer que um U é 1/12 da massa do isótopo carbono 12. Porque nós teremos carbono que tem massa 12, U, 13U, 14U. Entenderam? A partir do momento que se definiu esse padrão para se medir a massa de todos os elementos químicos, esse trabalho começou a ser feito. E uma vez esse trabalho feito, ele foi para a tabela, tá? Então, por isso que hoje, quando vocês me perguntam assim, qual é a massa atômica do sódio? Eu vou lá na tabela e olho e encontro lá assim, ó, 22,990, tá? Então, eu encontro assim, 22,990 na tabela, tá? Você vai falar, mas por que deu assim, quebradaço, né? Se você acabou de falar que o número
de massa e a massa atômica coincidem, porque cada próton e cada nêutron também tem massa aproximadamente 1U. Exatamente pela presença dos isótopos, né? Como todo elemento químico tem isótopos, a massa atômica que vai para a tabela é uma média ponderada dos isótopos. O que é média ponderada? É o produto da massa pela ocorrência de cada isótopo na natureza, não é? E isso dividido pelo número de isótopos que nós temos. Então, sempre que vocês forem buscar a massa atômica na tabela, vocês encontrarão ela quebradinha assim. Mas aí você vai me perguntar, mas eu vou usar ela assim quebradinha? Não. Aí eu aproximo. E qual que é a regra de aproximação? A regra de aproximação é sempre se basear no primeiro decimal. Se o primeiro decimal for maior que 5, eu aumento 1 na unidade. Então, por isso que a gente usa a massa atômica do sódio como sendo 23U. O que quer dizer isso? Que o sódio contém 23 vezes esse pedacinho aqui, ó, 1/12 da massa do isótopo carbono 12, tá? Se esse primeiro decimal fosse menor que 5, eu simplesmente jogo os decimais fora, tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo, quer ver? Ó, nós temos aqui o cálcio, a massa atômica do cálcio, que está sendo dada assim, 40,078. Então, a hora que eu vou arredondar, eu olho nesse primeiro decimal. É menor que 5, não é? Então, eu digo que isso é aproximadamente 40U. Mas, por exemplo, se você pegar a massa atômica para o cloro, no cloro você vai lá olhar, ela está escrito assim, ó, 35, eu vou pegar ela assim, 35,548. Ó, o primeiro decimal não é 5? Então, ele é mantido. 35,5U. Entenderam? Então, a regra de aproximação é: se o primeiro decimal for maior que 5, aumenta 1 na unidade. Menor que 5, joga tudo fora. E se for exatamente 5, a gente mantém. Ficou claro? Oi? O número do carbono lá não está exato também não. Ele está assim, ó, 12,011. Então, por isso que você acaba... Ó, deixa eu falar para a galera. Ai, galera, eu esqueço às vezes de falar a pergunta que o povo me fez. A Sara perguntou assim, o número do carbono é exato? E eu respondi, não é não. Eu fui lá olhar na minha tabela e, ó, gente, isso aí varia muito, viu? De tabela para tabela, os decimais, tá? Eu fui olhar na minha tabela e tá escrito assim, 12,011. Então, como o primeiro decimal é 0, por isso que a gente usa o carbono sempre 12, tá? Mas por que que não é exato? Porque o carbono tem 3 isótopos, né? O 12, o 13 e o 14. Então, a média ponderada sempre vai dar quebradinho. Ficou claro? Bom, então quando você vai buscar na tabela periódica, organiza bem essa cabeça, porque a teoria do mol vocês não gostam, porque vocês fazem uma salada mista com os conceitos, tá? Ó, quando eu vou na tabela buscar a massa atômica, eu estou buscando a massa de um átomo só do elemento. E essa massa está no padrão U. Então, por exemplo, eu digo assim, gente, vá na tabela e busque a massa atômica para o urânio. Então, você vai lá na sua tabela, olha e fala assim, urânio é 238,03. Então, se ele é 238,03, eu posso arredondar para 238. Então, é sinal que cada átomo de urânio pesa 238U. Ou seja,
238 vezes esse pedacinho, que é 1/12 do isótopo de carbono 12. Ok? Bom, mas ter criado esse padrão resolveu o nosso problema de laboratório? Não. Por que não? Porque se eu criei o padrão U, eu tenho que ter uma balança que meça U. Gente, se o átomo eu já não vejo, quanto mais 1/12 dele. E como que eu vou criar uma balança que mede uma coisa que eu não vejo? Não faz sentido, não é? Então, para que a gente vá para o laboratório, nós temos que fazer adaptação. Então, a partir do momento, porque vocês vão falar assim, mas você não vê, você criou uma unidade que você não consegue enxergar, e como que você tabelou tudo na tabela, os valores? Ué, tudo com cálculos, usando a teoria quântica, usando energia, comparação de energia com massa. Lembrem-se que nós já temos a teoria de Einstein, né? Energia é massa vezes velocidade da luz ao quadrado, não é? Então, essas teorias mais avançadas foram usadas e conseguimos detectar na tabela a massa atômica em U para todos os elementos químicos. Só que na prática eu não posso usar isso. E agora? Então, vamos adaptar. Qual é a balança que mede medidas menores de massa? A balança da cozinha da minha casa. A balança do padrão grama. E a balança do padrão grama tem no laboratório, não é? Então foi aí que surgiu um químico chamado Amadeu Avogadro. E ele teve uma ideia. Ele falou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os elementos da tabela, vou no laboratório, vou pesar a massa atômica de cada um deles em grama. E vou fazer os cálculos, usando as máquinas que nós já temos, de quantos átomos encontramos em cada um desses elementos, na massa atômica deles em grama. E deixo tabelado. E cada vez que o aluno precisar, ele vai pegar. Essa era a ideia fundamental, tá? Então, por exemplo, você vai para o laboratório pensando no elemento bromo. Você vai lá na tabela e olha, ó, o bromo está com massa atômica 79,904. Então, eu posso arredondar isso para 80, né? Bom, se a massa atômica do bromo é 80, cada átomo de bromo pesa 80 U, né? Vou para o laboratório e peso 80 gramas de bromo. Claro que se eu peguei 80 gramas de bromo, eu peguei muitos átomos de bromo, não é? Aí eu vou jogar numa máquina e vou contar, para deixar tabelado para os meus alunos. Era isso a ideia de Avogadro. E foi o que ele fez. Ele pegou 80 gramas, então ele pegou a massa atômica em gramas, jogou numa máquina e contou quantos átomos ele tinha ali. E encontrou 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Portanto, ele tinha a intenção de fazer a tabela. Ele tinha a intenção de deixar isso aqui para vocês, ó. A intenção era: toda vez que nós estamos falando de um elemento químico, eu vou na tabela, procuro o elemento, que com certeza estarão designados em ordem alfabética. Eu sei a massa atômica dele na tabela, que é em U. Fiz a pesagem no laboratório dessa mesma massa em gramas, então usei o mesmo número, mas em gramas. E aí eu tenho tabelado o número de átomos para aquela massa atômica
em gramas. Era essa aqui a intenção. Então, como eu disse a vocês, eu fui na tabela, busquei o BR, que é o bromo. Eu sei que cada átomo de bromo pesa 80 U. Aí eu pesei 80 gramas de bromo e contei os átomos. Deu 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Que hoje a gente já nem usa mais 6,02. A gente já arredonda para 6, não é? Ótimo. Aí, ele foi procurar outro, por exemplo. Ele foi procurar o elemento magnésio. O elemento magnésio na tabela, ó, gente, vem a massa atômica dele assim, ó, 24,305. Então, se é 3, o primeiro decimal, eu posso arredondar isso para 24, né? Então, cada átomo de magnésio pesa 24 U. Aí eu vou no laboratório e peso 24 gramas de magnésio. E faço a contagem do número de átomos. O que eu encontro? 6,02 vezes 10 a 23. Ele passou meses fazendo isso. E a surpresa que ele teve é que qualquer elemento da tabela que ele pegasse, toda vez que ele media a massa atômica expressa em gramas, o obtido era exatamente esse número, 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Então ele falou, não preciso deixar tabela para aluno nenhum. Eu posso deixar uma relação. Eu posso dizer para os alunos que toda vez que eles pegarem a massa atômica do elemento em gramas, eles já não estão mais pegando um átomo. Eles estão pegando 6,02 vezes 10 a 23 átomos, certo? Mas essa época era a época em que eles adoravam dar nome para as coisas, tá? Então, por exemplo, acabaram nessa época de dar o nome de constante de Clapeyron, aquele número R, que é 0,082 atmosferas vezes litros por Kelvin mol, tá? Então, todas as constantes que eles encontravam e que passavam a fazer parte de fórmulas, eles davam um nome. E o Avogadro, então, teve a ideia. Ah, fui eu que descobri esse número, 6,02 vezes 10, 23. Vou pôr nome nele. Eu vou chamá-lo de número de Avogadro. Então, começou a passar essa teoria, que toda vez que a massa atômica fosse pega em gramas, ali estaríamos encontrando o número de Avogadro de átomos. Mas os químicos começaram a achar que essa nomenclatura era uma nomenclatura muito extensa, número de Avogadro. E foi aí então que ele teve a ideia de chamar esse número de mol. Então presta atenção. Mol não está primeiramente relacionado à massa. Claro que a gente acaba indo para a massa, mas o mol, a palavra mol, é a quantidade (6,02 vezes 10 a 23 qualquer coisa, tá? Então, se eu perguntar para alguém, quantos namorados você já teve? E a pessoa me responder um mol, eu deduzo que essa pessoa teve 6 vezes 10 a 23 namorados. Entenderam? Quantos cachorros tem no seu quintal? Um mol. 6 vezes 10 a 23 cachorros. Entenderam? Então, mol é a quantidade. E nós vamos chamar de massa molar e representaremos sempre por um M grande a massa
de 1 mol. Qual que é a massa molar da Conceição? É a massa de 1 mol de Conceição. Vocês pegam minha massa e multiplica por 6 vezes 10, 23 Conceição. Dá a massa molar da Conceição, entenderam? Massa molar é a massa de 1 mol. Então, gente, mol, massa molar, eu não vou atrelar só a átomos. Eu posso calcular mol, massa molar, de átomo, de substância, de íons, de elétrons, de prótons, tá? É a quantia. Uma vez isso definido, agora sim, agora eu posso fazer uma relação que a gente sabe que é diretamente proporcional e por isso que vocês fazem tudo quanto é exercício por regra de 3, tá? Eu vou fazer uma relação que é de grandezas diretamente proporcional e essa relação você vai pendurar na sua parede e vai resolver vários exercícios de estequiometria com ela, tá? Então, toda vez que eu estiver fazendo um exercício de estequiometria que envolve apenas elemento químico, o meu raciocínio tem que partir daqui, ó. Eu digo que para elemento químico, a massa molar, que é o M grande, corresponde à massa atômica desse elemento expressa em gramas. E que nesta massa atômica expressa em gramas, eu não tenho mais um átomo só. Eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos. E eu já vou colocar só 6 e não 6,02, porque é assim que a gente está usando atualmente, tá? O que corresponde a 1 mol de átomos. Então, olha só. Se por acaso eu pedir assim a vocês, quantos átomos encontramos em 192 gramas de enxofre? Olha, um problema bem simples. Quantos átomos encontramos em 192 gramas de enxofre? Bom, você vai lá na tua parede, porque essa relação vai estar pendurada lá, e você pensa assim, o que a Conceição está me pedindo? Ela está me pedindo o número de átomos numa determinada massa de enxofre, não é? Então, se ela está me pedindo o número de átomos numa determinada massa de enxofre, eu vou usar esse pedaço da relação. Portanto, se eu vou usar esse pedaço da relação, eu preciso da massa atômica do enxofre. O exercício me deu? Não, vai na tabela. Qual que é a massa atômica do enxofre? Olha lá. 32,0666, né? Então, se ela é 32,0666, eu arredondo para 32, concordam? Então, olha aqui, ó. A massa atômica do enxofre é 32U. O que eu quero dizer com isso? Cada átomo de enxofre pesa 32 vezes o 1/12 do isótopo carbono 12, concorda? Agora, quando eu pego 32 gramas de enxofre, eu estou pegando 6 vezes 10, 23 átomos, não é? Então, eu posso fazer uma regrinha de 3 assim, ó. Toda vez que eu pego 32 gramas de enxofre, eu estou pegando 6 vezes 10 a 23 átomos.
Portanto, para 192 gramas, que foi o que a Com me pediu, eu vou encontrar uma quantidade X. E como é diretamente proporcional, eu posso fazer regra de 3, ou seja, eu posso multiplicar em cruz, não é? Ó, deixa eu fazer algumas observações aqui com vocês, porque, gente, toda vez que eu recebo convite de corretor de vestibular para participar de uma reunião onde eles vão explicar alguma coisa, tô eu lá, na primeira fila, tá? Que eu gosto muito de ouvir o que é que eles consideram, o que é que eles não consideram. E os corretores de prova de química falam muito assim pra gente: não deixem teus alunos fazer exercício de química como se fosse exercício de matemática. Eles têm que indicar o que estão fazendo. Então, eu vejo que tem aluno que faz assim, ó, 32 tracinho 6 vezes 10, 23, 192x. Se o cara que está corrigindo for um cara exigente, ele te tira a nota, tá? Você tem que indicar o que vocês estão usando. É 32 o quê? 32 gramas de enxofre. E é 6 vezes 10, 23 o quê? Átomos, tá? Não tenho preguiça de escrever. Então, multiplicando em cruz, a gente vai ter assim, ó, que 32 vezes x vai ser igual a 192 vezes 6 vezes 10 a 23. E, portanto, x é o 192 vezes 6 vezes 10 a 23 dividido por 32. As contas sempre são trabalhosas, um pouco mais ou um pouco menos, mas sempre são. Então, vamos fazer tudo o que a gente puder aqui para facilitar a vida, né? Vocês percebem alguma multiplicidade entre esses números? Quanto? 6, né? Ó, 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 3, 18 e 1 que foi 19. Então, simplifica aqui, ó. Portanto, o resultado vai ser 6 vezes 6, 36 vezes 10 a 23. Porém, a gente gosta muito de dar resposta em notação científica. E a notação científica só aceita um algarismo inteiro. Então, traz a vírgula aqui, ó, 3,6. E se você andou uma vez para a esquerda, você dividiu o número por 10. Então, a potência vai ser multiplicada por 10 e por isso vai ficar 24 átomos de enxofre. Correto? Ficou entendido, pessoal? Legal?